Você já deve ter a sensação de que faz tudo certo, né? E, assim, e sabe qual que é o maior exemplo disso? A escola te preparou para ser um bom aluno, mas a vida é a recompensa que aprende a resolver os problemas, né? Ela recompensa quem aprende a resolver esses problemas. Pensa assim comigo. Quando você estava na escola, você era premiado por decorar, por repetir exatamente aquilo que o professor queria ouvir. Só que quando você entra na vida adulta, ninguém pergunta quanto você decorou. As pessoas te perguntam que problema você consegue resolver. É por isso que existem pessoas extremamente inteligentes que vivem frustradas e existem pessoas comuns que construíram negócios gigantes, porque inteligência sem ação não muda a vida de ninguém. Agora, deixa eu te mostrar outra coisa que quase ninguém percebe. Desde criança, ensinaram você a procurar estabilidade. Arruma um emprego seguro ou faz um concurso, procura uma empresa boa, não arrisca, vai pelo caminho garantido. Parece um bom conselho. E muitas vezes, quem deu esse conselho fez isso porque queria proteger você. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz. Quem conquistou algo extraordinário vivendo apenas da segurança? Pensa nos maiores empresários, nos grandes atletas, nos criadores de conteúdo, nos empreendedores. Eles não foram irresponsáveis, mas também não ficaram esperando a vida acontecer. Eles assumiram riscos. Só que existe uma diferença enorme entre risco e imprudência. O risco calculado é estudar, planejar, se preparar e agir. Imprudência é agir sem pensar. O problema é que muita gente chama qualquer coragem de imprudência e acaba vivendo presa ao medo. Enquanto isso, quem aceita o desconforto de crescer vai construindo uma vida completamente diferente. Agora, pensa em outra coisa. Ensinaram você a vender o seu tempo. Você troca horas por dinheiro. E isso não é errado. Todo mundo começa de algum lugar. E também eu também comecei assim. Só que chega um momento em que você precisa entender uma diferença. Se você sempre depender apenas das horas que trabalha, o seu crescimento sempre terá um limite. Porque o seu dia continua tendo 24 horas, né? Os riscos, ou aliás, o risco. o- é, Ai, droga. Os ricos entenderam uma coisa e eles usam o dinheiro para comprar tempo. Eles contratam pessoas, criam processos, montam equipes, fazem o dinheiro trabalhar junto com eles, enquanto
muita gente vende tempo. Eles constroem ativos. E isso muda completamente o jogo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você percebe quanto tempo passa consumindo conteúdo? Instagram, TikTok, o próprio YouTube. Vamos lá, séries, notícias, os famosos vídeos curtos. Não existe problema em consumir. O problema é viver apenas consumindo. Porque quem só consome ajuda a construir o sonho de quem cria, enquanto quem cria constrói o próprio futuro. Foi quando eu entendi isso que minha vida começou a mudar. Eu parei de perguntar o que eu vou assistir hoje e comecei a perguntar o que eu posso criar hoje. Pode ser um vídeo, um negócio, uma solução, né? Ou um projeto, ou simplesmente uma ideia. Porque o mundo recompensa quem entrega valor, não quem apenas observa. E deixa eu te contar uma coisa que mudou completamente a minha mentalidade. Quando eu decidi sair de um lugar mais simples, muita gente disse que eu estava sonhando alto demais. Quando eu comecei a trabalhar com rede social, com internet, disseram que isso não era profissão. Quando eu tomei decisões diferentes da maioria, me chamaram de maluco. E sabe o que eu aprendi? Toda vez que você decide fazer algo diferente, as pessoas tentam trazer você de volta pro lugar onde elas se sentem confortáveis. Não porque elas sejam ruins, mas porque aquilo desafia tudo que elas acreditam. É muito mais fácil convencer você a desistir do que admitir que talvez elas também pudessem ter tentado. E foi aí que eu parei de buscar aprovação, porque eu entendi uma verdade muito simples. Se você precisa da aprovação de todo mundo, você vai viver a vida que todo mundo espera de você. Mas se quiser viver algo extraordinário, vai precisar aceitar que nem todos vão entender as suas escolhas. E tudo bem, porque ninguém constrói uma vida diferente fazendo exatamente o que todo mundo faz, não é? E sabe qual que foi uma das decisões mais criticadas que eu tomei? Quando eu saí desse simples pro mais complicado, eu disse que ia fazer alguma coisa. Todo mundo falava a mesma coisa. Tipo, você é maluco. Vai fazer isso. Tenta juntar mais. Compra pra você. Porque era isso que todo mundo acreditava. E eu não tô dizendo que é errado. O que eu tô dizendo é que naquele momento da minha vida, aquele que não era o meu próximo passo. Se eu tivesse esse poder assim, eu ia ficar acomodado. Eu teria muito mais tempo. A minha preocupação deixaria de ser crescer e parecer só sobreviver. Então eu fiz o contrário do que todo mundo estava esperando, né? Eu comecei e continuei crescendo.
Continuei investindo em conhecimento, continuei construindo e estou fazendo isso ainda. E quando chegou a hora certa, e está chegando mais ainda, eu acredito que vai dar tudo certo, percebe? Não foi porque eu fiz o contrário por rebeldia, foi porque eu entendi que cada fase da vida exige uma estratégia diferente. E esse é o erro da maioria das pessoas. Elas vivem copiando decisões, sem entender o contexto. Agora, presta atenção nessa frase. Você não precisa fazer tudo diferente. Você só precisa parar de fazer igual a todo mundo sem pensar. Existe uma diferença enorme entre questionar questionar não é rebeldia, questionar é inteligência. Porque quem aceita tudo sem pensar acaba vivendo uma vida que nunca escolheu. Outra coisa que mudou completamente também para mim foi entender que o medo quase nunca aparece com cara de medo. Ele aparece vestido de prudência. Ele diz, assim, espera mais um pouco, não é hora. Quando você tiver mais dinheiro, quando você estiver preparado, ou quando seus pais aprovarem, quando a sua família entender. E sem perceber, anos passam, os sonhos envelhecem e a vida continua exatamente igual. Porque existe uma verdade que dói. Você nunca vai se sentir 100% pronto. A coragem não aparece antes da decisão, ela aparece depois. Eu lembro de quando comecei a gravar conteúdo. Teve gente que riu, teve gente que criticou, teve gente que falou que isso não era profissão, não era pra mim, né? Vai fazer um concurso público. E quer saber? Eu entendo. Porque elas estavam olhando para o presente. Eu estava construindo o futuro. Quem olha apenas para o presente sempre vai achar estranho quem está construindo algo que ainda não existe. Por isso, não espere aplausos no começo. Os aplausos normalmente chegam depois dos resultados. No começo, o que você vai encontrar são dúvidas, críticas e olhares de desconfiança. E isso faz parte, né? Existe uma frase que eu quero que você nunca mais esqueça. Enquanto a maioria procura segurança, quem muda de vida procura responsabilidade. Porque segurança sem crescimento vira prisão. Agora, responsabilidade gera liberdade. Uma outra frase é que a escola preparou você para ser um bom funcionário. A vida recompensa quem aprende a resolver os problemas. Se você resolver problemas pequenos, vai ganhar poucos. Vai ganhar pouco. Vai ganhar aos poucos também. Se resolver problemas grandes, o mundo vai te recompensar você proporcionalmente. E é por isso que dinheiro não é prêmio por esforço. É recompensa pelo valor que você entrega para as outras pessoas. E talvez essa seja a maior virada de mentalidade desse vídeo. Você não precisa perseguir o dinheiro. Você precisa perseguir a sua competência. Porque quem se torna indispensável nunca precisa
correr atrás de oportunidade. As oportunidades encontram essa pessoa. Agora deixa eu falar uma coisa olhando nos seus olhos. Talvez você esteja frustrado, achando que a sua vida não é nada. Mas e se o problema não for a falta de capacidade? E se o problema for excesso de obediência? Você passou anos seguindo uma cartilha, sem pensar em perguntar: quem escreveu essa cartilha? Quem disse que existe apenas um caminho? Quem disse que estabilidade é sempre melhor que crescimento? Quem disse que você nasceu apenas para trabalhar, pagar contas, esperar a sexta-feira e repetir isso durante 40 anos? Talvez. A vida que você sonha esteja exatamente do outro lado daquilo que sempre ensinaram para você. Hoje, eu não acredito que o mundo recompensa quem trabalha mais. Eu acredito que o mundo recompensa quem pensa melhor, quem observa, quem questiona, quem aprende, quem evolui, quem resolve problemas, quem cria valor. Não faça tudo ao contrário apenas porque alguém falou, mas também não aceite tudo apenas porque todo mundo faz. Pense, pensa, questiona, aprende. Tenha coragem de construir o seu próprio caminho, porque a vida muda quando a sua forma de pensar muda. E talvez essa seja a decisão mais importante que você vai tomar esse ano. Ainda esse ano, né? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like. Isso ajuda muito o YouTube a entender que esse conteúdo merece chegar em outras pessoas. Se ainda não faz parte daqui da comunidade, se inscreve no canal aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, porque toda semana eu trago conteúdos para desenvolver sua mentalidade, disciplina, inteligência emocional, princípios que podem transformar a sua vida. E agora, eu quero muito ler a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual foi a maior mentira que ensinaram para você sobre o sucesso? Escreve aqui nos comentários e aproveita para deixar uma sugestão de tema para os próximos vídeos aqui embaixo. Eu realmente leio todos os comentários e várias ideias que aparecem aqui vão virar vídeos do canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acredita que precisa viver exatamente do jeito que o mundo mandou. E nunca esquece dessa frase: quem pensa igual a todo mundo, normalmente não vive igual a todo mundo. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.